Apresentação: Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, disse na semana passada que a liminar que permite a instalação da CPI do Sem Terra é ingerência indevida do Poder Judiciário nas competências e responsabilidades do Legislativo. A decisão liminar, tomada pelo desembargador Cássio Miranda, determina, ainda que em caráter provisório, a instalação da CPI do Sem Terra. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa com o próprio presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo aqui, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Gerson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a equipe. É uma queda de braço entre o senhor e o Poder Judiciário, porque o senhor já disse que a CPI do Sem Terra está arquivada, que não vai sair da gaveta, ou sequer o senhor considera que isso é uma queda de braço? Não, pelo contrário, o Poder Legislativo, que eu tenho a honra de presidir, e o Poder Judiciário, que tem o desembargador presidente Nilson Castelo Branco, como os demais desembargadores, nós nos damos super bem, sem problema nenhum. É natural que numa casa democrática, que é a ressonância das demandas do povo, tem esses problemas, como a gente vê no Senado Federal, no Congresso Nacional, sempre, né, com o Supremo. Agora mesmo, com o projeto das fake news, o Supremo já avisou que se a Câmara não legislar, o Supremo vai tomar posição. Então, isso a gente sempre vê no Brasil, natural. É uma posição, claro que a gente acha que é uma ingerência, porque é um processo interno da Assembleia, mas a decisão judicial é para ser obedecida, mesmo discordando. Nossa Procuradoria Jurídica, eu tomei ciência ontem, porque eu estava em Brasília, ontem, e a partir de ontem tem um prazo, salvo engano, de 10 dias para dar as informações que o desembargador pediu. E, claro, se não for reconsiderado, nós vamos até o Supremo, até Brasília, para ver qual é a decisão final. Agora, não é nenhum receio, pelo menos por parte desse presidente, que tem a CPI. Mas, claro que tudo passa pela nossa Procuradoria Jurídica, e lá o parecer é que a Assembleia não pode investigar sobre assuntos que ela não legisla. Então, os deputados estaduais não têm poder para legislar sobre direito civil, direito agrário. Isso cabe à Câmara Federal, que, inclusive, instalou uma comissão para os mesmos fatos que a invasão de terra. Que fique bem claro, as minhas posições sempre foram claríssimas em diversos meios de comunicação, que eu sou totalmente contra a invasão de terras produtivas a órgãos públicos, como foram invadidos a Embrapa, uma das empresas que orgulha esse país, uma empresa de excelência que tanta riqueza, através dos seus cientistas, durante todos esses anos, tem dado ao nosso país. Invasão do ICA, invasão de várias terras hoje na Bahia. Isso não pode acontecer. Isso, para mim, é medieval. Sou favorável, vou dar a palavra, Jefferson, sou favorável à reforma agrária, desde quando obedecida todos os processos legais e aqueles que queiram produzir. Agora, quando o senhor classifica de ingerente essa decisão, essa manifestação, essa decisão liminar tomada pelo desembargador Cássio Miranda, determinando a instalação da CPI dos Sem Terra, é unicamente porque o assunto é de competência da União? É essa a justificativa? Se fosse uma outra causa, a iniciativa do Poder Judiciário de determinar, por meio de decisão liminar, alguma instalação de um outro colegiado, enfim, de legislar sobre outro assunto, seria bem-vindo? Sim, desde quando o objeto da CPI fosse um assunto que a Assembleia legisla, que não é o caso. Até porque vocês, como homem de imprensa, infelizmente aqui no Brasil, o que é que aconteceu? Eu gostaria muito que essas CPIs se traduzissem em penalidades, em cadeias, para aqueles que estão barbarizando, para aqueles que cometeram o erro. Mas, infelizmente,
Tem um ditado aqui no Brasil que diz que quando não se quer chegar a lugar algum, se cria uma CPI. Já visto agora, um ano passado, a CPI da Covid, onde nós tivemos aí milhares de horas de exposição, em todos os jornais, televisões. Eu quero saber, alguém foi preso? Qual foi a consequência? A consequência foi que quase todos os senadores que participaram da CPI com a exposição midiática foram reeleitos ou eleitos. Preso? Não teve nenhum. Quer dizer, a CPI entendeu os crimes que foram praticados e por quem. Claro que ela não tem poder para prender, mandou para a Procuradoria da República e qual o resultado final? Absolutamente nenhum. Nesse caso que o senhor cita da CPI da Covid, que foi inclusive instalado também por uma intervenção do STF, né, determinando que o presidente Rodrigo Pacheco instalasse a CPI. Não prendeu ninguém, mas interferiu no rumo dos acontecimentos, na própria pressão para que se resolvesse o problema das vacinas. De alguma maneira, aquela CPI, ela cumpriu uma finalidade importante, ela produziu algum resultado para a sociedade, né? Mas o senhor acha que essa CPI aqui, como está proposta, ela não cumpriria essa finalidade, mesmo considerando o limite do Legislativo Estadual? Claro que, de qualquer maneira, você tem algum ganho. Quando eu digo não foi ninguém preso, porque, infelizmente, a questão do nosso país, a violência em si, claro, deve-se muito à impunidade. Então, estou falando de uma forma geral. A impunidade é de uma forma geral. Isso incentiva, claro, que é um problema complexo, que envolve desemprego, que envolve pobreza. Mas a gente está vendo aí a barbaridade que está acontecendo na nossa cidade, se matando pelo celular todos os dias, né? Porque é a certeza da impunidade. A gente está vendo aí indivíduos que são presos 8 vezes, 10 vezes, e a audiência de custódia é solta na mesma hora. Então, estou falando de uma forma geral que eu gostaria, claro que tem. Você acaba, como você falou da CPI da Covid, foram corrigidos alguns rumos, mas eu estou dizendo, na minha posição pessoal, eu queria que endurecesse o jogo, claro, com todo o processo legal, que é assim que a gente vê acontecer em outros países, porque só assim não é que vai acabar, mas vai diminuir com certeza, né, diminuindo ou acabando essa impunidade que existe. Agora, deputado Adolfo Menezes, tudo bem que a CPI dos sem terra não seja competência da Assembleia realizar, mas o que os deputados, o senhor já se posicionou, é contra a invasão de terras produtivas. O que vocês, deputados, estão discutindo hoje, independentemente de instalar a CPI ou não, sobre essa questão, que é uma questão que não está esperando aí a posição do recurso que a Assembleia, se a Justiça decidir que deve ser instalada, sem problema nenhum. Mas se não for instalada, vai haver alguma discussão? Está tendo movimentos, levando os problemas para o governador, mostrando que isso afugenta investidores do nosso país, vamos dizer, do nosso estado. Eu tive com o governador, inclusive com o líder da oposição, Alan, e mais 2 membros da oposição, Alan Sanches, onde ele perguntou ao governador a posição dele, ele foi claro que não concorda, mas existe aí, é muito difícil que esse pessoal, de qualquer forma, é do grupo, são eleitores, né? A gente já viu aí ministros do presidente Lula mostrando que são contra, né? O governador está agindo, dando a reintegração de posse de forma imediata, é o que a gente tem, mas o próprio governador disse que estava na China há pouco tempo, e uma das empresas ou grupos que ele esteve conversando, hoje todo mundo tem conhecimento, é natural mesmo na China, e ninguém vai investir sem ter todo o conhecimento do Estado. E os chineses perguntaram, essas invasões de terra, como é? Quer dizer, isso acaba, sem dúvida nenhuma, porque nenhum empresário vai querer vir se instalar ou num país ou num estado onde está sendo invadidas terras particulares. Inclusive, o senhor criticou o fato de João Pedro Stedley, que é do MST, ter se integrado à comitiva do presidente Lula nessa viagem. Claro que, ao mesmo tempo que alguns ministros do presidente Lula dão demonstração que são contra, o presidente Lula dá uma demonstração de apoio, porque se ele leva o Stedley, que para mim é um incendiário, até pelas suas declarações, leva para a China na sua comitiva, eu critiquei e critico.
Presidente, os proprietários de terra participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e chamou a atenção o que os advogados chamam de ânimos beligerandi, né? A disposição para a briga, para o confronto. O deputado Eduardo Salles, que é vinculado ao agronegócio, é associado ao agronegócio, não que seja o representante do agronegócio, mas tem vínculos com o agronegócio, foi secretário da Agricultura, e ele foi vaiado, duramente vaiado, teoricamente pelas pessoas que o apoiam, né? Porque o Eduardo tem insistido na necessidade de diálogo com os movimentos, sobretudo com o MST. Palavras do Eduardo, não sei se ele diria isso em público, mas, enfim, conversando num evento, disse: temo por um banho de sangue na Bahia. Aí eu lhe pergunto sobre o papel de mediação que a Assembleia pode, independente da instalação ou não de uma CPI. Eu lhe pergunto se o senhor vê, pelas informações que o senhor tem como presidente de um poder, que nós estamos caminhando para esse nível de tensionamento. E aí eu lhe pergunto, mesmo sendo contra as invasões de terra, é compreensível a sua posição, mas a estatística diz que aqui na Bahia, por exemplo, foram bem poucos casos para justificar uma reação violenta nessa proporção. Está havendo uma desproporção na reação das organizações, das representações dos proprietários rurais, na defesa do que entendem ser legítima defesa do seu direito de propriedade? Olha, primeiro a Assembleia foi solidária, quase todos os colegas, ao deputado Eduardo Salles. É um deputado que tem uma correção muito grande na sua vida, no seu trabalho. Infelizmente, quando os ânimos estão exaltados, estão nesse movimento que teve, onde tinha centenas de produtores rurais, eu acredito que ele foi mal interpretado. Então, o que o Eduardo quis dizer, e ele, como você falou aí, Ernesto, que é um defensor do agronegócio aberto, porque ele quis dizer que o diálogo era a melhor solução, e sempre é o diálogo. Porque quando você radicaliza, as consequências serão muito piores. E é claro que as notícias que nós temos, a Assembleia não tem o GSI, não tem gabinete de segurança, não tem investigação, mas a gente ouve que os fazendeiros estão debitando a falência da segurança, vamos dizer assim, nessa área, onde muitas invasões de terra, então eles se uniram, é o que nós temos notícia, e se uniram, e armados. Então o que o Eduardo quer dizer que é melhor o diálogo, tentar chegar a um consenso para que não haja, para não descampe para a violência que pode acontecer. Porque não é fácil. Eu não estou dizendo que a violência é o melhor caminho. Agora, não é fácil você ter, às vezes, uma fazenda. Não é o meu caso. A fazenda que eu tenho, fazenda que é do meu pai, não é essas coisas todas. É uma coisa mais familiar. Você ter fazenda de 100 anos, de 200 anos, ou fazenda que você comprou recentemente, que você produz, e você vê indivíduos entrando e matando o gado, e barbarizando, e saqueando a produção assim, de aqui, café. Objetivamente, o que a gente teve? A gente teve a ocupação na Aracruz Celulose, uma área de produção de eucalipto, né? Teve a ocupação de áreas do INCRA, da Embrapa, se eu não estou enganado. Pelo menos eu não vi ocorrência assim, de invasões ou ocupações que geram comoção, porque destroem alguma coisa ou porque matam o gado para comer. Mas existe vários casos. Mas né? tem acontecido para justificar? A pergunta é o seguinte, tem ocorrências recentes que justificam esse aviso de que há uma disposição para reagir de forma violenta e armada? Sim, várias, não estou dizendo que justifique a violência, mas tem várias áreas que foram ameaçadas de ser invadidas, outras áreas. Aí daí a união dos proprietários de terras com esse objetivo, que não é o melhor. Temos áreas da Ferrabasa, várias áreas da Ferrabasa estão invadidas, tem várias áreas invadidas no momento na Bahia, né? Não sei discriminar, mas nós temos, até porque a gente recebe diariamente na Assembleia representantes, como recebemos o MST. A Assembleia é a casa do povo, desde quando seja ordeiro, desde quando seja pacífico, todo mundo tem direito. Uma semana antes, o Movimento Sem Terra esteve na Assembleia. Lá é a casa do povo, recebemos todo mundo. Como ontem eu tive o pessoal dos indígenas, vai ter mais uma vez que eles ficam acampados, que no ano passado a Assembleia deu toda
todo apoio, toda a estrutura, tive com representantes, que vai acontecer novamente esse ano. Então, a minha posição... E ontem foi a polícia, foi tranquilo, né? Tensionou, mas... porque a gente tem, infelizmente, às vezes, você tem de se precaver para maiores problemas. É natural, seria o ideal como fosse na maior parte do ano, que nós não vemos polícia na Assembleia. Mas como foi ameaçado publicamente de se invadir a Assembleia, né? Graças a Deus não houve, né? A gente tem que se precaver e teve de botar para reforço, para que não haja problema. O senhor está falando da Polícia Civil, escrivães, investigadores que ameaçaram invadir ontem a sede da Assembleia para protestar contra o aumento de 4% que foi concedido protestar, pelo governo na categoria. Né? Ali é a casa do povo, é natural, democracia. Você tem de protestar, dizer o que é que está errado, o que não está satisfeito. Agora, não com violência. Graças a Deus não tivemos problema nenhum. Atendi ontem vários sindicatos, né? Claro, tentando que a Assembleia intermedie com o governador essa questão do aumento, que não é fácil, né? Governar não é fácil. A gente viu há poucos dias, e está vendo ainda, na França, que é um país rico, que junto dele ali a Alemanha, que é o país mais rico da Europa, um dos maiores do mundo, a Espanha, que a idade para se aposentar é muito maior do que hoje da França, e o Macron quis elevar, e elevou 2 anos, quer dizer, menor ainda que ali a Europa, e o pau quebrando lá na França. Então, o governador, ele teve reunião ontem conosco, com os líderes, teve a semana passada com os deputados, e foi mostrado lá com o secretário de administração que não tem condição de dar mais. Houve outros avanços, que às vezes as pessoas não notam, que só de previdência... O ano passado, 2022, o governo da Bahia teve de tirar de hospital, claro, de estrada, de aumento, resumindo, de uma forma geral, teve de tirar do orçamento, só para complementar a previdência dos funcionários da Bahia, 7 bilhões e 100 milhões. Esse valor, Ernesto, quando era governador Paulo Souto, 400 milhões. Então, você veja que é crescente, que é um problema gravíssimo. E olha que o grande governador Rui Costa, hoje ministro, ele tomou algumas medidas, senão a gente já estava, que nós aprovamos na Assembleia. Por exemplo, hoje no Estado não entra com as mesmas condições de aposentadoria, você tem que ter uma previdência complementar, senão esse déficit já estava em mais de 10 bilhões. Então, essa é a situação. O governador Jerônimo é um homem que é professor universitário da área da educação, mas ele mandou fazer todos os cálculos, teve explicação do secretário Adelvino da administração, que não tinha como avançar mais. Mas muitas categorias não ficam nem 4, a maioria com outros avanços que tiveram, algumas chegam a 9, mas ele disse da incapacidade do Estado, que ele gostaria de dar um aumento maior. Mas ele preferia dar o que era possível, no momento. Nesse primeiro trimestre, a Bahia já perdeu 9% de ICMS, de arrecadação, devido à queda da atividade econômica. Então, os sinais não são positivos. Então, como governante, ele tem que se preparar para não acontecer o que nós já vimos no Brasil, em estados ricos como Minas Gerais, estados ricos como Rio Grande do Sul, e atrasar salários. Há pouco tempo o Brasil assistia. Então, essa é a preocupação do governador Jerônimo a respeito do percentual de aumento do funcionário público. Com a nossa economia ainda sofrendo dificuldades para avançar, inflação que bate na nossa porta, desemprego também ameaçando, é natural que haja esses embates, né, de diversas categorias em busca de um salário mais digno, um salário maior, e nem sempre encontram um terreno fértil, não é, para essas reivindicações germinarem. Mas, deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Até uma próxima, deputado. Eu que agradeço, mas o relógio aqui de Jornal Tarde está passando rápido demais. Aqui. É o relógio de Levi, que eu acho que está. Porque para mim, Jefferson. Levi estava ali dando corda no relógio dele. Esse é o nosso desafio diário. Um papo tão agradável que, infelizmente. Brigar contra o tempo. Infelizmente, os minutos passaram de um prazer
falar para milhares de Combinar com o baianos. Nestor para o senhor não espaçar tanto na próxima vinda aqui, para a gente continuar a conversa. A culpa dele. A culpa é de Nestor. Viu, Jefferson? Adolfo, antes de ser a Assembleia, antes de ser presidente da Assembleia, ele é deputado, obviamente, foi aí que eu conheci ele é irmão do deputado Herculano Menezes. Ele era meu consultor para assuntos de pedras preciosas, principalmente da esmeralda, né? Porque Adolfo tem um hábito, que eu acho um hábito do bem, ele gosta de viajar pelo mundo inteiro. Aí lá um dia, alguém publicando que roubaram do Brasil uma esmeralda de 275 quilos. Eu fui aí todos os sites dando, né? Você vê como nossos coleguinhas têm o seu lado safado. Aí eu vou a Adolfo. Ô Adolfo, como é que tira uma esmeralda de 275 quilos do Brasil e ninguém vê? Adolfo fez. Não tiraram porque é mentira. A maior esmeralda do mundo, eu nunca me esqueço disso, está no Museu de Teherã, no Irã, tem 5 quilates. Que é aquele quilates. 5 quilates. Ele está me explicando que aquilo é uma pedra chamada canga, né? Que pode ter esmeralda, mas não é esmeralda. Eu publiquei isso no jornal, aí todo mundo parou de noticiar, mas ninguém me disse assim, me desculpe, eu errei. Fake news. Fake news. Então só consultor aí aleatório para levar para assunto do esmeralda. Consultor dessa qualidade, amigo. Tirar a dúvida de esmeralda, procura comigo. deputado Adolfo Menezes. Deputado, Obrigado. mais uma vez. Eu que agradeço, que Deus proteja todos nós. Muito Um obrigado. abraço forte. Agora 8:55 na tarde FM.